28 de outubro de 2015. É dia de decisão na Copa do Brasil. Palmeiras e São Paulo buscam viradas, enquanto Santos e Fluminense querem fazer valer a vantagem do primeiro jogo. Um golzinho só não basta. O São Paulo necessita de uma goleada. 3 de diferença. E se os torcedores estão desconfiados, pessimistas, os jogadores do Clube da Fé ainda sonham. Daqui a pouco, contra o São Paulo, a torcida santista deve lotar a Vila Belmiro e ser uma das principais armas para o Peixe chegar à decisão da Copa do Brasil. No Palmeiras, torcida esgota ingressos para a semifinal. Robinho volta e Egídio sonha com título para entrar na história do clube. Fluminense recebe apoio de Thiago Silva e fala em equilíbrio para voltar ao Rio com vaga na decisão. Enquanto isso, o Corinthians tem semana livre. Aproveita para treinar de olho no Atlético Mineiro, adversário deste domingo na Arena Independência. E ainda, Leco é eleito novo presidente do São Paulo. E ex-presidente da CBF, José Maria Marim, aceita ser julgado nos Estados Unidos e será extraditado pela Justiça Suíça. Mantendo a fé em Deus, seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Será um jogo difícil, não tem nada resolvido. Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo, eu sou feliz de canto. Tem muita coisa em jogo. Na minha opinião, será um jogo aberto, sim. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. O adversário vai respeitar mesmo. Nós vamos impor nosso jogo. Dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. A força eu acho que tem que partir de cada um. Dias de luta, dias de glória. Começa 0-0. A partir daí tudo pode acontecer. É um grande jogo, cara. O torcedor pode esperar de sempre do Fluminense. Nós vamos encarar esse jogo como guerra. Eles tinham a obrigação de fazer o resultado em casa, nós temos a obrigação de fazer lá no nosso campo, diante de um número grande de torcedores, e fazer essa pressão também. Acho que um jogo desse tem que ter equilíbrio, né? Ou só jogar ou só marcar, né? É prejudicial no momento desse. Então a gente vai com o Fluminense bastante equilibrado para o jogo lá de São Paulo. Seguinte, galera, aqui Pascoal, Gazeta Esportiva tá no ar, meu chapa. Agora é pra valer. A Copa do Brasil vai definir nessa noite quem vai chegar à grande final da competição. O Palmeiras entra em campo precisando reverter a vantagem do Fluminense, que venceu o jogo de ida por 2-1. Já o São Paulo tem uma tarefa bem mais complicada, né? No primeiro jogo deu vitória do Santos, 3-1 no Morumbi. E agora, lá na Vila Belmiro, o tricolor precisa fazer pelo menos 3 gols para ter alguma chance de seguir na competição. É possível? É, né? Ninguém... Só para a morte a gente não dá jeito. Mas, para muitos, essa missão parece impossível. Só que a produção do Gazeta Esportiva fez uma pesquisa nos arquivos e vai mostrar para você, torcedor são paulino, alguns milagres com viradas históricas. Podem acontecer sim. Torcedor são paulino, a situação não é nada fácil, mas calma. O futebol é imprevisível e de vez em quando apronta das suas. Claro que a vantagem do Santos é considerável. Porém, a história está aí para mostrar que o sonho pode se tornar realidade, sim. O próprio Santos já passou por uma experiência dessa em 1995. O jogo valia uma vaga na final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ida, o Fluminense venceu pelo placar de 4-1. E só uma vitória por 3 gols de diferença poderia levar o Peixe à decisão. E ela aconteceu.
Giovani comandou o Santos numa das maiores viradas do futebol. 5-2 e vaga garantida na final daquele ano. Em 2005, pela Copa do Brasil, o Corinthians também passou por isso. Depois da derrota por 3-0 para o desconhecido Cianorte, o Timão precisava de um milagre para avançar na competição. E mesmo tomando mais um gol do time paranaense no Pacaembu, o Corinthians foi para cima e conseguiu marcar 5 gols, provocando calafrios e palpitações dos torcedores presentes. O placar de 5-1 colocou a equipe paulista na terceira fase da Copa do Brasil daquele ano. Fora do país, essas coisas também acontecem. O que dizer da grande decisão da Champions League também em 2005? O Milan foi para o intervalo com 3-0 de vantagem sobre o Liverpool. Só que o time inglês foi buscar forças de onde não tinha. Devolveu os 3 gols no segundo tempo, empatou o jogo, levou a partida à decisão por pênaltis e nela venceu a final de forma impressionante. Recentemente, o Atlético Mineiro desmistificou o ditado que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, o Galo perdeu o primeiro jogo para o Corinthians por 2-0. E quando tomou um gol do Timão logo no início da partida da volta, viu a situação ficar quase impossível. Sorte do Atlético que o quase falou mais alto. A equipe marcou 4 gols e conseguiu a classificação numa virada sobrenatural. E na fase seguinte, outro milagre. Ou, se você preferir, outro raio. A situação foi a mesma. Na ida contra o Flamengo, 2-0 para o time carioca. Na volta, um gol do Mengo obrigou o Galo a fazer 4. Novamente, o Atlético se superou e conseguiu outra virada excepcional. E quem não se lembra daquela fantástica final da Copa Mercosul do ano 2000, entre Palmeiras e Vasco no Palestra Itália? No primeiro tempo impecável, a equipe paulista fez 3-0 e indicava que levaria facilmente o título. No segundo tempo, era só administrar o placar e esperar o apito final. Mas o Vasco voltou para a segunda etapa diferente e foi persistente, avassalador. Com 3 gols de Romário e 1 de Juninho Paulista, o Vasco virou o placar para 4-3 e levou a taça da extinta Copa Mercosul daquele ano. Jogo que Doriva se espelha para buscar uma virada que, se confirmada, entrará para a história do futebol brasileiro. Não vamos desistir nunca da Copa do Brasil. Nós temos exemplos aí do futebol que nos mostra. Não sei se vocês lembram, o Palmeiras e Vasco virou 3-0 o primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco campeão. Ganhou de 4-3. É isso, torcedor. Exemplos não faltam para o São Paulo acreditar que o quase impossível pode se tornar uma realidade não muito distante. Quem sabe o futebol não esteja preparando mais uma situação daquelas nesta noite. Laço do São Paulo! Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Está aí a reportagem mostrando que viradas que pareciam impossíveis podem acontecer. Mas se você observou bem, a imensa maioria dessas viradas, essa maioria ocorreu em casa. Né? O Fluminense o Santos perdeu de 4-1 no Rio, ganhou de 5-2 no Pacaembu. O Atlético Mineiro perdeu de 2-0 lá aqui em São Paulo do Corinthians, tomou o primeiro gol em Minas, mas fez 4-1 em casa. O mesmo foi contra o Flamengo. Quais outras viradas que estavam aí? Enfim, já a única que na verdade foi fora foi a do Vasco, na final contra o Palmeiras. Somou 3-0 no primeiro tempo e aí virou o jogo no segundo tempo para 4-3. Mas foi uma, se você observar. Então, quando o time perde a primeira fora por goleada e tem a chance e precisa golear em casa, é uma história. Outra coisa é você precisar golear na casa do adversário. E aí sim é muito, muito complicado. Eu me lembro de uma Comebol também, o Atlético Mineiro ganhou do Rosário Central aqui por 4-0, chegou lá e perdeu de 4-0. Ou foi o contrário, enfim. Mas jogando em casa. Então a missão do São Paulo, atuando na Vila Belmiro, onde o Santos não perde há 12 jogos, é muito, 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 muito difícil. Tem que ter uma conspiração divina, sabe, universal, para o São Paulo sair de lá classificado. De repente fazer um gol com 1 minuto, 2 minutos de jogo, fazer um outro gol com 10. E não tomar. Abrir 2-0. Tem que fazer e não tomar. Sabe, só que o Santos tem um ataque muito rápido, muito preciso.
Enfim, tem que dar tudo certo para o São Paulo e tudo errado para o Santos. Chico, boa noite. É verdade. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Você tem razão. Na verdade, tudo que nós vimos aí faz parte da história, mas na verdade são exceções, né? Você na casa do adversário virar um jogo com um placar dilatado é muito difícil, quase impossível. Temos um exemplo que daí surgiu a história do hecatombe que muita gente dá risada até hoje. Eu nunca vou me esquecer aqui, Chico. Posso continuar falando ou vai ficar em você? Bom, então eu vou voltar. Pode. Então tá. Você lembra na Libertadores América que o Flamengo ganhou do América do México por 4-2 lá? Lembro. Aí para o América se classificar tinha que vencer por 3 gols de diferença do Maracanã. Aí nessa bancada aqui eu disse, só o Hecatombe tira a vaga do Flamengo. Cabanhas fez 3-0. É o nome do Hecatombe. Cabanhas, o América venceu por 3-0 e o Flamengo dançou. Só para lembrar de uma virada fora de casa. Aí depois o Cabanhas teve aquela discussão numa boate, levou um tiro e teve que abandonar o futebol por isso. Né? Perdoem por interromper seu comentário, só para fazer um adendo. Não, eu acho que é o seguinte... O Chico Lang fala ou não fala? Na verdade, são exceções. Hoje a missão de São Paulo está muito difícil. Né? Eu acho que o São Paulo não ganha do Santos lá. Nem ganha do Santos, eu acho. Se conseguir um empate, se dê por feliz. Mas também os jogadores têm que tirar um pouco uma tonelada das costas, porque, na verdade, essa briga política que acabou sendo resolvida com a eleição do Leco atrapalhou muito o São Paulo dessa vez. Pela primeira vez na história do São Paulo, a política e o futebol se misturaram. Nunca aconteceu isso, né? E o São Paulo foi muito prejudicado por causa da saída do Aidar. Não é fácil um clube ficar sem presidente. Isso que é triste. E você vê que, com certeza, vai ser um jogo bastante disputado, mas o Santos vai jogar na boa, vai administrar para cá, que é uma vantagem boa, né? E só se baixar o Santos no Pato, baixar o Santos no Ganso, que também são jogadores de qualidade, né? Sim. O São Paulo tem um time, né, Chico, de qualidade? Tem um bom time, mas o placar é muito alto. E na Vila Belmiro é difícil o Santos perder. É muito difícil. Se fosse em outro estádio, vamos dizer que fosse no Pacaembu. Quem sabe? Mas lá na Vila é difícil. É um alçapão mesmo. Né? O Pato é o artilheiro do São Paulo, tem 5 gols. Só que aí o Santos tem o artilheiro da Copa do Brasil, que é o Gabigol, com 11. E o Ricardo Oliveira, né? Que também é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E não é fácil, é um time muito insinuante, ofensivo, né? E o São Paulo está ainda se acertando, né? Então quer dizer que é muito complicado. Seguinte, vote na enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva. A pergunta é: qual será a final da Copa do Brasil? Santos e Palmeiras? Santos e Fluminense? São Paulo e Palmeiras ou São Paulo e Fluminense? Eu torço para São Paulo, Santos e Palmeiras, tá? Santos e Palmeiras, porque considero a missão do São Paulo muito difícil. Celso Cardoso, você. Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras também. E o Chico Lang. Santos e Fluminense. Santos e Fluminense. Santos e Fluminense. O Fluminense vai ganhar do Palmeiras. Não torcer, né? Ou vai empatar, pelo menos. Vai empatar. O empate dá a classificação para o Fluminense. O São Paulo está sob nova direção. Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, finalmente conseguiu, venceu as eleições e será o novo mandatário, o novo presidente do clube até abril de 2017. Reportagem Fernando Gavini. A reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo aconteceria de qualquer maneira, mas só se soube que haveria a eleição para presidente do clube pouco antes do horário marcado, quando foi derrubada na justiça a liminar que impedia a votação. Eu acho que a medida que foi ajuizada por ele e mais alguns outros conselheiros prestou um grande desserviço ao São Paulo. Porque quando eu convoquei a reunião com 14 dias, o fiz baseado no que a letra do Estatuto me autoriza, de que eu faça dentro de 30 dias. E eu fiz nos 14 dias porque entendo que o São Paulo não pode viver uma situação provisória. Palavras de Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, presidente do Conselho Deliberativo, que até então acumulava o cargo com o de presidente interino do clube desde a renúncia de Carlos Miguel Aidar,
acusado de corrupção há 2 semanas. Na eleição, Leco era o candidato favorito e foi o vencedor com uma aprovação de mais de 70%. 138 votos contra 36 de seu adversário, o conselheiro Nilton do Chapéu, e 19 votos brancos. Leco será o presidente do São Paulo até abril de 2017, quando terminaria o mandato de Carlos Miguel Aidar. Apesar do pouco tempo que ficará no cargo, a promessa é de iniciar a reconstrução do clube. A questão financeira é uma questão certamente preocupante, mas eu tenho tido assim manifestações de pessoas especializadas na área nos dando a ideia de que uma administração austera, uma administração séria, ela seguramente poderá enfrentar isso e resolver o problema ao longo de algum tempo. A gravação feita pelo vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, em que Aidar teria confessado atos de corrupção, foi entregue à Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo. Não é da minha incumbência determinar o que será feito no âmbito da Comissão de Ética e Disciplina, que é uma comissão formada dentro do Conselho Deliberativo, por órgãos do Conselho e pelo próprio Conselho. Nesse âmbito, eu tenho certeza, essa será a instância correta e será apreciada. Se sairá daí ou não, eu não posso lhe dizer. Apesar das investigações contra Aidar, nem tudo o que foi feito pelo ex-presidente foi considerado ruim por seu sucessor, que garante ter aprovado a contratação de Doriva para substituir Juan Carlos Osório 5 dias antes da renúncia. O Carlos Miguel Aidar, a gestão dele não fez só coisas erradas, teve acertos também. Isso é inegável. E a questão, assim, da valoração dos atos e tal, ela depende de uma série de fatores. Ela não é nunca exata, nunca ela se resolve, assim, numa análise só. Tem sempre que olhar todos os lados e tudo. O Doriva, eu acho que foi um acerto que ele fez. O novo presidente não só aprova o nome do treinador, como dá força ao time que nesta quarta-feira terá a difícil missão de eliminar o Santos em plena Vila Belmiro na semifinal da Copa do Brasil. Eu estou, assim, claramente convencido de que o São Paulo está bem formado, o São Paulo tem toda a condição de cumprir os seus objetivos e os seus compromissos e tem um treinador que está credenciado para seguir conosco até o momento em que a gente chegar a uma conquista de título, que eu espero que aconteça. Ô Celso, quando você não quer resolver alguma coisa entre os políticos, na Câmara, no Senado, ou aqui na Assembleia nossa, né, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, você abre uma comissão de ética. Coisa boa para você esconder a sujeira debaixo do tapete. Porque um fala, um ataca, outro defende, um morde, outro assopra e acaba ficando tudo como está. O cara que é acusado não é punido, porque não foi bem assim, ele não falou bem isso, a gravação desaparece, enfim, não vai acontecer absolutamente nada. Lembra sempre aquela nota oficial, né? Vamos investigar os fatos, não, vamos apurar a responsabilidade. Vamos montar uma comissão de ética. Michele, por favor, você que é formado em Direito, por favor, monte uma comissão de ética entre nós três aqui para apurar qualquer irregularidade. Aposto com você que nós vamos tentar, vamos até apurar, vamos até descobrir. Mas a hora de tomar a decisão não vamos conseguir. Porque é o caminho mais curto de dizer, nós fizemos um acordo, ele que vai com Deus e nós continuamos aqui. Aí o próprio fato dele falar que o Doriva foi um acerto, né, e o Doriva ganhou um jogo só até agora, como é que pode ter sido um acerto? Então quer dizer que é brincadeira, né? É brincadeira o que você tem que ouvir, né? Parece que o ouvido da gente é cinzeiro. É cinzeiro, né? É cinzeiro. Então, quer dizer, não dá, né, Não, até porque o braço direito do Leco é o Abílio Diniz. E o Abílio Diniz, nas colunas dele, nas críticas que ele faz ao São Paulo, ele tem detonado o Doriva. E ele é um dos que fala bastante com o Leco. Então, quer dizer, exatamente. O discurso é um, mas ali atrás... Atrás é outra coisa. Agora, tudo bem. E o curioso que... Só para terminar. Boa sorte para o Leco. Ele vai precisar, né? O Celso falou ontem um negócio aqui que ele tem razão. O Leco sempre quis ser presidente de São Paulo. É verdade. Quem que não quer ser presidente de São Paulo, né? Qualquer um. Você, Chico. Não.
Eu não sou São Paulino, mas se eu fosse, eu queria ser presidente de São Paulo. Eu só não sou presidente do Corinthians porque lá tem uma burocracia danada, senão eu concorreria também a presidente do Corinthians. Só que é uma burocracia danada, você tem que ter 5 anos de cargo de conselheiro, é complicado a burocracia. Então desisto. Mas senão seria super legal ser presidente do próprio clube, né? Que você gosta. Então boa sorte. O Ataíde Guerreiro foi corajoso, fez uma denúncia boa, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas o São Paulo finalmente agora tem um presidente, né? Espero que seja investigado. Investigadas, na verdade, sejam investigadas as denúncias feitas. Sobre esse presidente de clube é uma coisa que até hoje eu não consigo entender muito bem, não. As pessoas têm, e olha, todos nós temos nossos trabalhos, são pessoas bem-sucedidas, têm os seus escritórios, suas empresas, seus afazeres, e o que tem de gente querendo ser presidente de clube? Porque, será que é tanto amor assim no clube? Amor. Que move o desejo dessas pessoas de serem presidentes de clube? Amor e o poder. Sabe? Sei lá. Eu acho, sempre achei em qualquer clube do Brasil, o que acontece no Brasil, muito estranho. Sabe, mas enfim, tem gosto para tudo. Né? Talvez seja o gosto pelo poder, talvez seja o status, talvez seja a disponibilidade. Você tira algumas exceções, por exemplo, o Rivaldo, presidente do... Não, e as pessoas se apegam tanto, mas tanto a esse desejo, que aí mudam o estatuto para continuar 3, aí não larga 6, o osso. Não quer largar. 9 anos. Tem lá todos os seus afazeres. A gente tem o trabalho, a gente não tem tempo para fazer as coisas. Não, mas para cuidar do clube, todo mundo tem tempo. Fala, Chicão. Só uma coisinha, eu quero mandar aqui um grande abraço para o Juvenal Juvencio, que está doente. Doutor Juvenal, boa recuperação para o senhor. Estamos torcendo aí para o senhor voltar o mais rápido possível às suas atividades, viu? O São Paulo, a gente é inimigo, brinca, discute, mas tem um carinho muito grande pelo Juvenal Juvencio. Acho ele super folclórico e ele marcou realmente a passagem dele pelo São Paulo. A primeira gestão dele foi excelente. Depois das outras a gente questiona aqui e ali. Mas uma boa recuperação para o senhor, doutor, e volte logo. O destaque do site Gazeta Esportiva hoje é justamente uma medida que será tomada pela nova equipe do presidente Leco, que busca formas de minimizar o rombo financeiro no clube. Entre essas medidas estão encerramentos dos contratos de Alexandre Pato e Luiz Fabiano, que farão o Tricolor economizar 20 milhões de reais por ano na folha de pagamento. Então, se você quiser saber mais, entre no site Gazeta Esportiva. Aqui na capital paulista, o Allianz Parque viverá a expectativa de uma outra virada. Depois da derrota na partida de ida na semana passada no Rio de Janeiro, o Palmeiras recebe o Fluminense para tentar ficar com a vaga na decisão. Quem está na casa do Verdão neste momento é o repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, Chico e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, falando ao vivo aqui do Allianz Parque, daqui a algumas horas, Palmeiras e Fluminense decidem uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 2-1 lá no Maracanã na semana passada e precisa de uma vitória simples, 1-0, para conseguir a classificação para decisão. A torcida, apesar do momento não muito bom do time comandado por Marcelo Oliveira, esgotou todos os ingressos. A expectativa é que o recorde de público do Allianz Parque seja batido. O recorde atual é da final do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras recebeu o Santos aqui no Allianz. 39.479 torcedores assistiram àquela partida. Hoje o Palmeiras vai ultrapassar também uma marca importante no Allianz Parque, em seu novo estádio, em sua nova arena. Vai ultrapassar a marca de 1 milhão de torcedores, somando todos os 34, esse vai ser o 34º jogo que o Palmeiras vai jogar aqui em seu novo estádio. O torcedor continua vindo em grande número em todas as partidas, mesmo quando o jogo não é decisivo. A média de público é de 30 mil pessoas e hoje, com certeza, sem dúvida nenhuma, o torcedor do Palmeiras vai cantar, vai vibrar, vai empurrar o time rumo a esse resultado contra o Fluminense, vai fazer um caldeirão aqui no Allianz Parque. Agora, um detalhe importantíssimo: Palmeiras e Fluminense terão um adversário difícil de enfrentar no dia de hoje, mas que vai atrapalhar tanto um quanto o outro. Dá uma olhadinha lá, o gramado do estádio do Allianz Parque. Várias marcas
em todo o gramado, principalmente do lado de lá, ao contrário das nossas câmeras, mas também tem marcas do lado de cá. Gramado em condições muito ruins, porque aconteceram neste final de semana 2 shows, um no sábado e outro no domingo que só usou a parte do anfiteatro, mas que acaba prejudicando ainda mais o centro do gramado por causa da montagem do palco. Gramado muito ruim para a partida desta quarta-feira, jogo decisivo entre Palmeiras e Fluminense. E eu volto daqui a pouquinho, viu, Michele, com mais informações desse grande jogo, desse decisivo duelo pela Copa do Brasil. Tá certo, Gavini. Celso Cardoso, a condição do gramado aí que a gente está vendo no Allianz Parque pode prejudicar? Bom, Sim, vai claro, prejudicar para os dois lados também, né? Mas prejudica, principalmente para o time que é mais técnico, que precisa fazer a bola rolar. É o preço. Você alugar o estádio para shows tem justamente esse problema. Não tem jeito, né? Deveria ser melhor. Eles não cobrem? Cobrem, então, mas machuca. Ainda machuca a grama, mas poderia ter um pouco mais de cuidado, talvez não programar o estádio. Acho que a prioridade do estádio de futebol, que, como o próprio nome diz, né? Estádio de futebol, é justamente a fase final do campeonato. O Palmeiras tem um jogo difícil, vai jogar em casa e o gramado não está em condições adequadas. Chicão. Aí que está o negócio, né? Então, o acordo que o Palmeiras fez foi isso aí. O Palmeiras alugou a casa e está morando num quarto. Mas a casa é do Palmeiras só quando o Palmeiras precisa. Vai, um dia por semana a casa toda é do Palmeiras. O resto da semana a casa é para quem o Palmeiras alugou. E vai ser assim nos próximos 30 anos. Então não tem jeito. Então eu acho mais fácil essa empresa que está lá tocando as coisas que a W Torre lá no Palmeiras, que descubra uma tecnologia que evite esse tipo de coisa. Isso é desagradável, né? Isso é ridículo. Então, tem show em todo lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, em Portugal. E não acontece isso com o gramado. Você está lá, o gramado está inteiro, está direitinho como tinha antes. Descobre o que os caras fazem e fazem aqui. É muito mais fácil. Ou faz que nem o Corinthians, que decidiu que o gramado no Corinthians ninguém põe a mão. Pronto, só é usado para jogo de futebol. Se for para alugar, aluga só as arquibancadas, fecha-se ali um trecho das arquibancadas e se faz a cerimônia que quiser. Como tem feito o Allianz Parque também. Mas quando o Palmeiras precisa hoje vencer um jogo para se classificar, e não é só ganhar, ele tem que ganhar de 2-0, né? Ou 1-0. Ou 1-0. Ou 1-0 certo. Fez um gol fora de casa. Então, é difícil, não é fácil, é um jogo difícil. É um jogo difícil. O Fluminense foi fechadinho, né? E vai tentar um gol a acaso. Agora, isso precisa ser discutido. Vamos ver se a lição desse ano aqui é aprendida e o ano que vem a tal da W Torre ou vende os direitos para quem tem competência para cuidar, como já aconteceu, estavam dizendo que ia acontecer isso, né? Ou se não, descobre a técnica. Vai lá para a Alemanha, vai lá para a Inglaterra, faz um cursinho lá de 2 meses, né, um mês, e vê o que os caras fazem para não estragar o campo. Que prejudica o espetáculo. E hoje deve ser recorde de público, hein? No Palestra Itália não, né? No Allianz Parque. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que estava preso desde o fim de maio na Suíça, aceitou ser extraditado para os Estados Unidos. Hoje o Marim foi interrogado pela Justiça do país europeu e aceitou ir para Nova York. Com isso, ele deve ser entregue aí às autoridades americanas num prazo de 10 dias. O Marim tentou entrar com recursos diversas vezes, alegando problemas de saúde para não ir até os Estados Unidos, mas ele acabou cedendo. Marim é acusado de corrupção por se envolver em subornos com relação à venda de direitos de transmissão em contratos da Copa América e da Copa do Brasil. Agora vai para os Estados Unidos e agora a situação... A expectativa dele é a seguinte, ou da defesa, né? Que ele está colaborando? Se ficasse recorrendo tal, ele ficaria preso lá mais 5 meses, aproximadamente. Já vamos adiantar a situação? Adianta, tenta um acordo lá, como já fez o outro dirigente que foi preso também, paga uma multa, talvez em torno de 10 milhões de dólares, para essa fase inicial. Ele tem imóvel lá, tem imóvel em Nova York. Então, paga uma multa, uma fiança, digamos assim, para responder o processo em liberdade, uma espécie de liberdade condicional. A primeira fase do processo. Depois, se condenado, vai preso, se não, vai ser libertado. Mas acho que essa é a estratégia. Vai para os Estados Unidos e tenta um acordo para responder o processo em liberdade. Já que já está velhinho, né?
Bom, já Isso não quer dizer nada nos Estados Unidos, viu? A idade lá não tem nada a ver. Ou é criança, ou é adolescente, ou é pessoa idosa, quando pisa na bola vai pra cadeia. Não tem conversa. Aqui a gente discute a maioridade penal e lá nos Estados Unidos não tem isso. Se uma criança de 13 anos pegou um revólver e saiu matando e não se suicidou, eles pegam, prendem a criança e deixam sob custódia até poder ser julgada. Que é o certo, crime é crime. Para que eu tenho 80 anos, eu não vou para cadeia? Vai sim. Então, eu acho que a gente tem que copiar as coisas que vêm de lá, que são boas, né? Você já votou para escolher os melhores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda? Ainda não? Você está esperando o quê? O prazo acabar? Porque o prazo está chegando ao fim, hein? A votação vai só até o dia 14 de novembro. Para você votar, você vai até o site Gazeta Esportiva, clica no banner do Troféu Mesa Redonda e aí você segue as instruções. Nessa edição, a premiação do Troféu Mesa Redonda vai ter a novidade, que é o Troféu Gazeta Esportiva, que será entregue para o melhor jogador do campeonato. Legal, né? E a Lux Color e a Baltec, essas empresas maravilhosas, estão com a gente no Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa espetacular para vocês. Beijão para todo mundo da Lux Color e da Baltec. Antes que você me pergunte, tenho duas dúvidas. Eu não ia perguntar porque eu aceitei, Preciosa. Mas é rapidinho. Eu tenho duas dúvidas. Lateral esquerda e volante. Ok. E eu votei hoje. Aê, Chico Votei em todo o time do Corinthians. Mesa Redonda a partir de todos os domingos agora, 9 da noite, hein? O programa Mesa Redonda, 9 da noite, só para dar esse lembrete. No Coringão, a Fiel segue em contagem regressiva para comemorar mais um título do Brasileirão. Chico Lang, campeão. Dentro de campo, o técnico Tite se prepara a equipe que no domingo vai para BH, Belo Horizonte, enfrentar o Atlético Mineiro, parada dura. O repórter Jonas Campos esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Confira. Isolado no campo e na liderança do Brasileirão. Com mais uma semana livre, Tite pensa na equipe ideal para enfrentar o Atlético Mineiro, no confronto direto entre o líder e o vice-líder do campeonato. A principal dúvida do treinador corintiano gira em torno do substituto de Elias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Opções não faltam. Bruno Henrique, recuperado de lesão, já treina normalmente. Rodriguinho, apesar da ausência no gramado por conta de uma pancada que sofreu no treinamento de ontem, também deve estar à disposição. Christian e Marcial correm por fora. Nas laterais, Fagner e Wendel seguem no departamento médico. E lá no gol, Cássio deixou a atividade desta quarta-feira com dores na lombar, mas não deve ser problema. Aliás, difícil é achar problema em um time que voa cada vez mais alto no campeonato. O Corinthians segue longe, bem longe do segundo colocado, o Atlético Mineiro. Já são 8 pontos de vantagem. E uma vitória neste domingo, na Arena Independência, pode deixar o Timão a um joguinho de soltar o grito de campeão brasileiro 2015. Considerando a vitória sobre o Galo, o título pode vir no dia 8 de novembro, na 34ª rodada. Para isso, a conta é simples. Basta o Timão vencer o Coritiba no sábado, dia 7, em Itaquera, e o Atlético não vencer o Figueirense domingo no Orlando Scarpelli. Matemática que passa longe da cabeça da dupla Malcom e Guilherme Arana. A gente não fica fazendo conta, não fica contando com a vitória, com a derrota de alguém ou outro. Eu acho que a gente tem que seguir trabalhando. Manter o foco, né? E que vai vir os frutos aí, como a Araninha falou, que a gente vem fazendo muito bem nosso trabalho, nosso papel dentro de campo. E espero que a gente chegue lá em Minas e dá o nosso melhor e sair vencedor do estado. Os jogadores revelados pela base corintiana devem seguir na equipe titular e não escondem a ansiedade para o duelo decisivo em Belo Horizonte. A gente fica um pouco ansioso, né? Porque com 18 anos você tem a oportunidade de ser campeão brasileiro. E a nossa ansiedade passa a ser também concentração pra gente. Eu acho que vai ser um jogo grande, um jogo que decide o campeonato. Só que a gente está bem treinado, então a gente não tem que temer, que eles falam. Acho que a gente está bem treinado e é entrar no domingo e colocar tudo que tem trabalhado na semana para fazer um grande jogo. E como fazer para vencer o Galo em pleno Horto? Saber equilibrar o jogo nos primeiros 15 minutos. Depois manter a bola no chão, ficar um pouco mais com a bola.
impor o nosso ritmo dentro e fora de casa, e que a gente vai sair vencedor. Meus amigos, eu estou de olho no apito, não sei nem quem vai ser o juiz dessa partida, mas eu tenho certeza que vai pressionar o apito. Se o Corinthians tiver pênalti, não vai ser dado, como foi contra o Flamengo. Se precisar ajudar o Atlético, vai ajudar. Eu tenho certeza que vão fazer isso. Porque essa CBF e essa turma da arbitragem da CBF, ou eles são maldosos, mal intencionados, ou eles são incompetentes demais. Então, quanto mais atrasar o Corinthians campeão, melhor para eles. Não sei qual é o raciocínio. Então, eu estou de olho no apito. Tenho certeza que o Corinthians vai ser afanado domingo lá no... Onde vai ser? Lá no Horto. É o campo do América de Minas, né? Que nem do Galo é. O Galo joga lá, mas o campo não é dele. O campo é do América de Minas. Tá? Vamos deixar bem. Então, caiu no Horto, tá morto. Tá morto mesmo. E o apito tá vivo. Voltamos a falar das semifinais da Copa do Brasil. Allianz Parque, repórter Fernando Gavini. É com você, Gavini. Obrigado, Michele. Falando de volta aqui do Allianz Parque, o Fluminense tem uma vantagem, não é muito grande, podia ser maior, não fosse o pênalti, o gol marcado pelo Zé Roberto no final no primeiro jogo da decisão. O Fluminense podia ter vencido por 2-0, mas o 2-1 ainda deixa o Fluminense na situação de conseguir apenas um empate para conseguir a classificação para a próxima etapa. E o grande reforço da equipe vai ser o Fred que justamente deixou o jogo contra o Palmeiras com uma entorse no joelho e também no tornozelo. Um lance bem feio, muita gente suspeitou de uma lesão gravíssima, mas o Fred conseguiu voltar aos treinamentos na segunda-feira, não está com 100% de suas condições, mas vai para o jogo e é uma das grandes esperanças da equipe do Fluminense. O Fluminense que recebeu o apoio de um antigo ídolo direto da França via redes sociais. Vamos conferir. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Os jogadores do Fluminense chegaram ontem em São Paulo e não concederam entrevistas no desembarque. Em compensação, um outro ídolo do clube mandou um recadinho na conta do Instagram do time carioca. E aí, vai chorar de emoção? Não é à toa que vocês são chamados time de guerreiros. Isso porque vocês demonstraram dentro de campo. E agora, mais uma oportunidade para provar mais uma vez. Thiago Silva é chamado de monstro pelos tricolores das Laranjeiras. Jogou no Fluminense de 2006 a 2008, sempre comandando a defesa. E é de um xerifão como esse que o clube carioca precisa na noite de hoje, já que, se não sofrer gols, vai sair classificado do Allianz Parque. No entanto, isso não quer dizer que o Eduardo Batista, o professor, irá armar aquela retranca. A gente está preparado para nos defender e também para jogar, né? Acho que um jogo desse tem que ter equilíbrio, né? Ou só jogar ou só marcar, né? É prejudicial num momento desse. Fred ainda não está totalmente recuperado de uma lesão, mas vai para o sacrifício. É jogo decisivo, né? É um grande jogo, cara. O torcedor pode esperar de sempre do Fluminense, né? Não é à toa que tem um título aí de time de guerreiros, né? E pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para o possível e impossível para poder sair com essa vaga para a final, que é o sonho de todos aqui dentro, pode ter certeza. O time titular do Flu deve ter a entrada do Pierre para reforçar a marcação. Com isso, Cícero deve atuar mais avançado ao lado de Fred. Muito bem, tá aí todas as informações, estão aí todas as informações sobre o Fluminense. Se por um lado, via rede social, veio um incentivo por parte do Thiago Silva, via rede social também o meia Vinícius do Fluminense acabou recebendo uma ameaça de um torcedor do Palmeiras, ameaçando, caso o Vinícius faça um gol, de ir atrás da família dele, ameaçando ele de morte, inclusive o nome do palmeirense Gabriel Santos, 49, nas redes sociais. O Vinícius acabou publicando essa ameaça, mostrando
demonstrando indignação com o que aconteceu e a gente lamenta bastante. Se o Fluminense vai ter a volta do Fred, o Palmeiras terá a volta do Robinho que tem a missão aí de tentar dar um pouco de criatividade a esse meio-campo do Palmeiras, que vem muito mal nas últimas partidas. Quem deu entrevista coletiva no último dia de treinamento, que foi fechado, inclusive, foi o Egídio. Para ele, o importante é ser campeão para ficar na história do clube. Vamos conferir na reportagem do Adriano Dolfi. No último treino antes do jogo decisivo, mistério. O técnico Marcelo Oliveira não quer dar pistas da escalação ou do esquema tático, por isso fechou o portão da academia de futebol. A previsão é de um jogo dos mais complicados logo mais na casa palmeirense. A conversa nossa é de ter muita garra, enfrentar esse jogo como uma guerra. Não pode ter outro resultado, nós não vamos aceitar outro resultado a não ser a classificação. O clima de guerra veio do Rio de Janeiro, com o presidente do Fluminense reclamando da arbitragem e com a promessa dos jogadores de darem a vida pela classificação. É complicado falar de arbitragem, né? Porque muitas das vezes eles já deixaram a desejar e muitas vezes também já fizeram o papel deles correto. Agora também teve um gol nosso também que foi mal anulado também do Amaral também. Então a gente espera que seja um jogo bem jogado, sem que ninguém interrompa o show, né? O jogo, que vai ser um bom jogo, e tenho certeza que o Palmeiras vai superar que seja o adversário, o juiz, com o apoio da nossa torcida. O Palmeiras briga pelo 3º título na competição e os jogadores sabem que a Copa do Brasil é a chance para entrar na galeria dos campeões do clube. Quem tem história é quem tem título. Então eu também, graças a Deus, sempre me abençoou por onde que eu passei, eu sempre consegui ganhar títulos. Então eu quero, não só eu, como todos os jogadores, comissão, diretoria, a gente quer esse título, mas esse título ele precisa desse jogo de amanhã. Então esse jogo de amanhã pra gente vai ser uma final que nós vamos vibrar e dar de tudo para poder passar e conquistar esse título. Muito bem, tá aí a palavra do Egídio querendo entrar para a história do Palmeiras. Olha só, aqui no Allianz Parque nesse momento começa a esfriar, a cair a temperatura. Certamente dentro do campo vai estar um friozinho na hora que os jogadores entrarem no gramado. Mas certamente não vai ser essa a temperatura do jogo, já que é uma partida decisiva e a torcida do Palmeiras promete incendiar o Allianz Parque. Michele. Boa, Gavini, bom trabalho para você. Voltamos a falar do São Paulo, cheio de mistério para conseguir o que para muitos parece impossível, mas nada é impossível, viu, gente? Foi nesse clima que o técnico Dorival comandou o último treino antes do confronto decisivo contra o Santos pela Copa do Brasil. Veja com Silvestre. Treino fechado, grande novidade. Imprensa, fora. Você, inclusive, meu camarada. Quando entramos de relance, vemos finalizações. O São Paulo não pode se dar ao luxo de repetir os erros da primeira semifinal. O que a gente vem conversando é que a gente tem que ter bastante atenção no jogo, que as possibilidades de gols que a gente perdeu no primeiro jogo a gente tem que chegar e fazer. E o negócio é jogar, ter tranquilidade, não podemos também entrar querendo resolver tudo nos primeiros minutos. Tem que ter tranquilidade para, assim, durante a partida, a gente construir esse resultado e, quem sabe, aí a gente surpreender a todos. A estratégia parece simples. Acertar o pé, controlar também os nervos e esconder o jogo. Escalação antecipada, nem pensar. O treinador seria ousado ao ponto de mandar a campo Michel, Pato, Ganso, Luiz e Kardec, todo mundo junto? Uma qualidade muito grande, vamos ter um poder muito ofensivo, mas também a gente tem que tomar cuidado, porque a equipe do Santos é perigosa, ainda mais nos contra-ataques, jogadores rápidos. Então vamos ver que o professor determinar ali, todos têm que ajudar, no ataque como também na defesa. Só assim a gente vai conseguir o nosso objetivo. Certezas? Algumas. Thiago Mendes, por exemplo, suspenso, não joga. E o São Paulo tem apenas uma saída e olhe lá. Ser impecável
e torcer por uma noite infeliz do adversário. Ciente das dificuldades que é jogar na Vila Belmiro, mas a gente tem grupo sim de fazer um bom jogo. Bom jogo? É pouco, Bruno. Tem que fazer realmente isso, jogar uma das melhores partidas para que a gente possa surpreendê-los. Mas como eu falei, ser inteligente também, porque é uma equipe perigosa, vem de bons resultados dentro de casa. Bruno, são 13 vitórias seguidas do Peixe na Vila. E aí? Uma hora eles vão ter que perder, uma hora eles vão ter que dar o passo para trás. Então a gente tem que ser corajoso, mostrar que a gente tem sim essa possibilidade de fazer o primeiro gol, fazer o segundo e aí botar fogo na partida. Um golzinho só não basta. O São Paulo necessita de uma goleada. 3 de diferença. E se os torcedores estão desconfiados, pessimistas, os jogadores do Clube da Fé ainda sonham. Foi uma pergunta bem clara. Quando eu cheguei no vestiário e perguntei, e aí, você acredita que a gente possa classificar? Eu acho que se alguém naquele momento dissesse que não acreditava, eu falava, então a gente não precisa de você. Foi assim, tem sido assim, desde o pesadelo da última quarta-feira no Morumbi. Já o Santos aparentemente não tá nem aí para a vantagem conseguida no jogo de ida e promete ir para cima do tricolor. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O Santos foi calculista e eficiente no jogo da ida em São Paulo. E ao bater o tricolor por 3-1, trouxe uma grande vantagem para a partida da volta, podendo perder o jogo dessa noite até por 2-0, que mesmo assim garante vaga para a decisão da Copa do Brasil. E administrar essa vantagem não significa que teremos um Santos defensivo logo mais na Vila Belmiro. Defender essa vantagem dentro da Vila Belmiro com o apoio do nosso torcedor e pela característica do nosso time, nós não vamos ficar atrás defendendo. Esquece, não tem possibilidade disso. E para quem pensa que o São Paulo está morto, Ricardo Oliveira avisa: todo cuidado com o tricolor será pouco. Nós respeitamos muito, como respeitamos lá no Morumbi, propusemos, defendemos, sofremos. São Paulo, poxa, é normal, é um time de muita qualidade, jogadores desequilibrantes, aquilo que eu sempre falo. Se nós não tivermos humildade para entender a qualidade do adversário, esquece, nós não vamos conseguir obter os êxitos que nós conseguimos. Então nós respeitamos, porém também acreditamos muito no nosso potencial. Ricardo Oliveira já vestiu a camisa do tricolor e tem um amigo do lado oposto que quer muito também chegar a essa decisão, o experiente e veterano Rogério Ceni. Exemplo de profissional, tive essa oportunidade, felicidade de trabalhar com ele. Obviamente não sei a cabeça dele como está, mas eu imagino que está desfrutando o máximo, caso isso aconteça, dele se aposentar no final deste ano, está aproveitando o máximo esses momentos. O São Paulo pode ter o experiente Rogério Ceni, motivação e muitos ingredientes para esta partida decisiva, mas não tem algo que pertence somente ao time santista, o fator campo. Pois quem vem à Baixada enfrentar o Peixe sabe que sempre tem muitas dificuldades para enfrentar o Alçapão da Vila. Eu já joguei aqui na Vila. Quando eu vim jogar aqui na Vila, eu não consegui ganhar uma do Santos. Eu não conseguia ganhar. E quando eu vinha para cá, poxa, eu não gostava de vir. É difícil jogar aqui na Vila. É incômodo para o time que vem para cá, porque não é muito legal. E aí junta essa motivação nossa, porque nós queremos alcançar os objetivos. E aí acaba culminando nesses números importantes que a gente tem obtido dentro da Vila. Bom, Celso, vai ser um jogo difícil, mas eu ainda insisto. O Santos, como disse aí na reportagem, vai para cima mesmo do São Paulo. Não vai característica do time, defesa. Não vai ficar na defesa. E é o melhor caminho. E é o melhor caminho e vai conseguir até fazer gols, na minha opinião. Então, o São Paulo que se trate da próxima vez não entrar em crise em final do campeonato. Dentro e fora de campo. Fim da enquete do site Gazeta Esportiva vai dar Palmeiras e Santos na final da Copa do Brasil, 47% dos votos. O programa de hoje termina aqui. A gente volta amanhã às 6 da tarde. Agora o Celso Cardoso vai para o Jornal da Gazeta. Exatamente. Com o Galmerini e a Estela Gontijo. Galmerini é santista.
Tá torcendo pro Santos, mas aí tá fácil hoje, né, Gamberini? Tá fácil. Boa noite, Chicão. Boa noite, Michele. E olha, vou dizer uma coisa pra você. Estou de olho no apito de Minas Gerais. Vão roubar o Corinthians lá. E eu vou cobrar. Vou ficar batendo nessa bancada até quebrar. Quem roubar o Corinthians, eu quebro. Ainda assim, a diferença vai ser de 5 pontos. Até já no Jornal da Gazeta. Tchau. Vai dar Corinthians, domingo.